Hoje a questão é bem feminina. Nós vamos falar sobre um problema que muita mulher tem, a endometriose. Olá pessoal, bem-vindos ao tema da semana de Jinshin Jutsu. Eu sou a Thelma Schiner e toda terça-feira a gente tá aqui para ajudar a corrigir alguma questão física ou emocional que o Jinshin Jutsu pode te ajudar. E como vocês viram, hoje a gente vai tratar de uma questão que é bastante feminina, ligada com os hormônios femininos, a endometriose. Ultimamente, esse assunto até ficou mais em voga porque a Anitta, aquela cantora famosa, gostem ou não, e como ela tem problema com endometriose e teve até que fazer uma cirurgia, muita gente começou a indagar ou até mesmo começar a buscar algum tratamento para ver se o seu caso também é de endometriose. Porque a endometriose muitas vezes pode ser confundida com outras questões muito mais simples. Uma das primeiras coisas que a pessoa vai sentir é cólica. E muitas mulheres têm cólicas menstruais que nada tem a ver com a endometriose. Aí vem a confusão. Por isso que eu sempre digo, é muito importante a gente conversar com o nosso ginecologista, com o médico, porque ele vai podendo tirar as dúvidas se aquilo é uma simples cólica menstrual ou se tem motivos mais sérios para estar com aquela dor. Outra causa que também confunde muito é um sangramento maior. Tem mulheres que realmente têm sangramentos maiores e só isso. Mulheres com um sangramento maior também podem ficar na dúvida e nem imaginam que podem estar com endometriose. E afinal, o que é essa tal de endometriose? O endométrio, ele acontece dentro do nosso útero. Cada vez que a gente menstrua, os fluidos que estão ali no endométrio costumam sair com o sangramento mensal. Em alguns casos, isso não acontece da melhor maneira e, portanto, todos esses fluidos, esse endométrio, esse tecido interno do útero, retorna para os ovários ou às vezes até sai para fora por toda a pelve. Aos poucos, todo esse tecido que era para estar dentro do útero começa também a proliferar do lado de fora do útero. E isso vai causar muita dor, principalmente na menstruação, mas também conforme a coisa vai evoluindo durante todo o mês. Esse tecido que começa a crescer do lado de fora do útero, ele também pode se proliferar e crescer em volta da bexiga, próximo ao rim, às vezes até no intestino. E quando isso cresce para outros órgãos, podem dar inflamações e complicações nesses órgãos, dando infecções urinárias, deixar ali os canais entre o rim e a bexiga e até mesmo no intestino pode-se criar algumas obstruções, causando problemas secundários. Isso tudo é gerado por algum desequilíbrio hormonal, mas também pelo estresse, o tipo de alimentação, exercícios físicos que sempre ajudam para todo o metabolismo funcionar melhor. Então, a gente não pode olhar sempre algum desconforto só por aquele ponto. A gente tem que buscar uma qualidade de vida geral melhor para ajudar. Mas o Jinshin Jutsu sempre tem fluxos de energia que vão passar ali no seu útero, próximo ao seu rim, e vão ajudar a desobstruir a tensão, o acúmulo de energia que provocou uma mudança e desequilíbrio naquela região. Então, se você tem endometriose, já fazendo um tratamento ou ainda sem ter começado o tratamento, faça o seu Jinshin Jutsu. Isso vai ajudar muito para ir harmonizando toda essa área. O que eu mostro aqui no canal são sempre dicas de autoaplicação mais simples e que já vão te ajudando.
Mas se você tem alguma questão mais crônica, experimente uma sessão onde o praticante, que é o profissional, vai te atender no consultório. Além de outras mãos terem uma potência maior no atendimento, esse profissional sabe vários fluxos que vão ser mais acurados para cada pessoa. Experimente! E aqui nós vamos começar com as dicas que você já vai se auto-aplicar. O primeiro fluxo que eu gostaria de fazer aqui com vocês é um fluxo com nome complicado, mas ele é bastante simples. Chama-se reversão e aumento da quarta profundidade. Se você já acompanha aqui o canal, talvez você já tenha visto esse fluxo. Cada fluxo do Jinshin Jyutsu serve para muitas coisas. Mas é certo que aquele fluxo tem um caminho, um trajeto dentro do seu corpo que favorece alguma área, alguns órgãos. No caso dessa reversão e aumento da quarta profundidade, vai ajudar muito o útero, os ovários, os rins e a bexiga. Esse fluxo também ajuda muito para hormônios. Ele é perfeito para quem está com endometriose, dores nessa região e até mesmo para cólicas normais. Nós vamos aqui fazer juntos esses passos, mas antes, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não está inscrito. E agora a gente tem esse coraçãozinho do valeu quando você gostou bastante e quer me prestigiar. E vamos então começar essa autoaplicação. Começamos com a mão esquerda tocando o lado interno da coxa direita, um pouco acima do joelho. E a mão direita vai começar indo atrás, cruzando para o lado esquerdo e tocando na borda ali do cós da calça. A trava 2. Use a costa da mão se for mais fácil. Relaxe, solte ombros. Deixe a energia fluir para os 2 pontos que você está tocando. Respire. Sempre fique 1 minuto em cada postura quando fizer sozinho. Agora a mão esquerda vai na base do crânio do lado esquerdo. Trava 4. A mão direita continua no cós da calça esquerdo também. Depois, a mão esquerda desce um pouco mais, agora no meio do pescoço do mesmo lado esquerdo. Dedos próximos à coluna. Relaxe ombros, apoie numa almofada ou mesa à sua frente se for mais cômodo. E então a mão esquerda desce um pouco mais, agora na base do pescoço do lado esquerdo. Todo o tempo a mão direita fica na trava 2 esquerda, ali na altura do cós da calça. Por fim, a mão esquerda também irá atrás, no mesmo lado esquerdo que a mão direita já está, só que um pouco mais acima, na altura do rim, a trava 23. Mão direita no cós da calça, mão esquerda um pouco acima, na altura da cintura. Respire. Para o outro lado, a mão direita que irá no lado interno da coxa esquerda, enquanto a mão esquerda irá cruzar atrás para o lado direito, na altura do cós da calça. Mais uma vez, relaxe quando fizer sozinho, 1 minuto em cada postura. Depois a mão direita vai na base do crânio, do lado direito, na trava 4. Respire. E então a mão direita vai um pouco abaixo, no meio do pescoço do lado direito.
Este lado faremos um pouco mais rápido, mas sempre fique 1 minuto quando fizer sozinho. E depois, a mão direita vai na base do pescoço, comecinho ali do ombro. Respire. E por fim, a mão direita vai atrás, um pouco acima da mão esquerda, do mesmo lado direito, na altura do rim, a trava 23. Viu? São passos muito simples e que vão já ajudar demais. Mas como sempre, eu gosto de deixar uma segunda dica aqui com vocês. E embora eu pudesse passar aqui novamente o fluxo do rim, que seria excelente também, porque ele passa no útero, nos ovários e no próprio rim, que muitas vezes é afetado com a endometriose. Mas, como isso você pode procurar aqui no canal, eu quero deixar o primeiro passo do fluxo da trava 26. Esse primeiro passo, ele ajuda muito para qualquer tipo de acúmulo. Qualquer tipo de tecido que comece a crescer no seu corpo de uma forma irregular, pode ser uma verruga, um câncer, endométrio no lugar errado, enfim, esse passo ajuda muito. É lógico, ele não vai resolver o seu problema completo, principalmente se já tem uma coisa ali instalada no seu corpo, mas ajuda demais. Primeiro, para que a coisa não evolui. Segundo, pode até desinflamar aquela área que cresceu, aquele tecido extra que não era para estar lá. Vamos fazer junto esse passo que vai te ajudar, não só para endometriose, mas para qualquer tipo de acúmulo de tecido, de células, nos lugares errados ou de uma forma irregular. Vamos lá! A mão direita vai ficar embaixo do braço esquerdo, dedos tocando ali a pontinha da escápula. E com a mão esquerda, o dedão vai segurar o dedo mínimo e anular. Solte o seu braço, relaxe. Aqui ele só está levantado para você ver as posições. E quando puder, fique 2, 5 minutos, até mais. Para o outro lado, inverta a mão esquerda embaixo do braço direito, dedos tocando ali o ossinho, a borda da escápula, e com o dedão direito você segura o dedo mínimo e anular da mão direita. Relaxe, solte braços, respire. Bom, mulherada, eu espero que essas duas dicas te ajudem bastante se você tem endometriose e se conhece alguém que está passando por isso, mande esse vídeo, compartilhe com toda a mulherada por aí. Aguardo na próxima terça-feira, quem sabe com uma dica de alguma coisa que você escreveu aqui que tá te incomodando e você quer uma sugestão de autoaplicação de Jinshin Jyutsu. Não deixa de me contar aqui embaixo. E até lá!